da aula 4. Então, vamos lá. Então, eu acho que essa questão eu já resolvi com vocês, né? É a parte de semelhança. Só alguém me orienta aí, se eu já fiz ela com vocês. Mas eu acho que já, porque ela é da aula 3. Sim, já fez. Pronto, beleza, valeu. A próxima questão, a gente vai continuar na mesma linha de raciocínio, que essa foi uma das últimas questões que eu fiz com vocês. Eu acho que o tempo acabou, a gente voltou e aí concluiu ela, beleza? Então, eu esquematizei melhor esse slide, que aí dá para entender melhor o que foi feito. Tá? Então, essa foi feita também. Essa questão 2 que eu tenho aqui, ó, ela é do material de vocês, está lá na página 11. Então, quem tiver com o material em mãos, vocês podem abrir aí e acompanhar. Quem não, é só seguir aqui pelo slide, que aí a gente vai desenvolver ela. Então, qual é a ideia dessa questão? Ela envolve justamente a parte de semelhança de triângulos, tá? O conteúdo da aula 4. O que ela tem aqui? Então, ela fala mais ou menos o seguinte, ó. Um cabo de aço AC, então, esse cabo aqui, AC, tem 7 metros de comprimento, está sendo utilizado para sustentar um muro, ok? Então, em uma barra de aço EB, essa barra ela vai ser paralela ao chão, tá? Fixada nesse cabo. Então, observe aqui, eu vou ter um muro, tá? Que é essa caixinha aqui, e eu vou ter uma barra de aço ó, que está fixando, segurando esse muro. E aí, na sequência, foi colocado no muro e no cabo de aço uma barra EB. Beleza, então ele fala o seguinte, ó, o lado é AB, que é essa distância de A até B, ó, vai ter 3 metros, a distância de A até E vai ter 2,4, então essa distância aqui do muro até onde foi fixada a barra vai ter 2,4 metros, e a distância AD é o que ele pede em metros, tá? Então a gente vai determinar essa distância AD, que seria essa altura aqui do muro, ok? O que eu posso fazer? Então, como eu falei inicialmente, como essa questão ela envolve semelhança de triângulo, a ideia é que a gente observasse qual seria os ângulos semelhantes que eu poderia usar como base. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo. Aqui no ponto E, eu vou ter um ângulo reto, vou ter um ângulo de 90 graus, assim como nesse ponto D aqui embaixo, tá? Nesse vértice D. Então, esses dois ângulos formados aqui em E e em D vão ser 90 graus. Tá, professor, então eu posso utilizar esse triângulo menor e associar com o triângulo maior? Isso. Por que eu posso usar esses dois triângulos? Porque eu tenho dois ângulos internos congruentes. Eu vou ter tanto o ângulo formado aqui em E, quanto o D, eles serão iguais, assim como o ângulo formado em A, aqui, ó, esse ângulo agudo, ele vai ser o mesmo para os dois triângulos. Então, se eu destacar esses dois triângulos, a gente vai chegar a ter a seguinte notação. Então, eu tenho o triângulo menor, que eu destaquei aqui, ó, a distância de A a B foi dada na questão, tá? Então ela equivale a 3. A distância de A até o ponto E vai ser 2,4. Então, essas aqui são as medidas do triângulo menor que eu tenho. Do triângulo maior, o que é que eu vou associar a ele? Tá? A distância de A até o ponto C, que foi dado na questão, isso que equivale a 7 metros, e o que ele pede, que é a distância de A até D. Então, a distância do ponto A até o vértice D, eu não tenho essa distância, então eu chamei isso aqui de X, beleza? Então, professor, a ideia de semelhança ela vai existir nos dois triângulos, isso. Tanto no ponto E quanto no ponto D, eu tenho ângulos iguais, tá? Ângulos congruentes. E o ângulo formado aqui em A, ó, o ângulo agudo, ele é o mesmo para os dois triângulos. Então, se eu tenho dois ângulos internos iguais, eu posso dizer que esses dois triângulos são semelhantes. E daí a gente aplica a definição de semelhança. Então, eu posso dizer ó, que a altura do triângulo menor vai estar para a altura do triângulo maior, beleza? Assim como a hipotenusa do triângulo menor vai estar para a hipotenusa do triângulo maior, beleza? Então, eu posso montar ó, a razão de Professor, semelhança. Oi? professor, assim, Ó, como ele tá pedindo o AD, ele tá pedindo o AD, só um instante. aí, tipo, o X do... É matemática. É gravação. Pode falar. Professor, no lugar do X não seria X menos 2,4? Pronto, vamos lá. Meninas, tem alguém aí com o fone aberto aí. Ó, a ideia é o seguinte, ó. Esse X, observe que eu poderia colocar ele aqui nesse pedacinho, ó, a distância de D até E. Tá ok? Eu poderia dizer que isso aqui seria
um Y, um valor qualquer. Sendo que, o que é que a questão pede? Ele pede essa distância aqui, ó, A até D, ok? Então, eu poderia associar, ó, essa distância de A até D, que a distância de A até D, ó, vai ser a distância de A até E, mais esse pedacinho aqui, ó, ok? Então, seria 2,4 mais esse pedaço. Ah, professor, mas esse 2,4 eu associei para o menor aqui. Isso, beleza. Então, o que você pode dizer? Que na questão ele poderia complicar mais um pouco. Como? Ele poderia perguntar assim, ó. No lugar de perguntar a distância A dele, poderia perguntar assim, ó, a distância de E até D, tá? Só esse pedacinho que está faltando para a altura do triângulo maior. Então, observe que a distância que eu coloquei aqui como X, ó, é a distância de A até D. Que esse valor de X, ó, vai ser 2,4 mais esse pedacinho aqui, ó, que é DE, ok? Sendo que essa distância DE, ou ED, ela não vai me interessar, tá? O que vai me interessar é justamente quem? A altura do triângulo maior. Beleza? Até aí ou não? Beleza, beleza. Então, eu só destaquei os dois triângulos. Então, o triângulo maior, ADC, então eu tenho aqui, ó, a hipotenusa dele foi dada na questão, e a distância de A até D, que é o lado maior, tá? E dentro desse lado maior eu teria esse pedacinho. Mas, então, isso vai implicar dizer o seguinte: a relação que eu montei aqui do lado, observe, eu peguei a altura do triângulo menor e associei, ó, pelo lado homólogo a ele, quer dizer, a altura do triângulo maior. Peguei a hipotenusa do triângulo menor e associei, ó, a hipotenusa do triângulo maior, beleza? Feito isso, faz cruz credo aqui, então x eu vou multiplicar por 3 e 2,4 eu vou multiplicar por 7, daí a gente vai chegar a essa notação aqui, ó. Então eu vou ter 3x, 2,4 multiplicado por 7, eu tenho 16,8. Se eu dividir todo mundo aqui por 3, o x ele passa a ser, ó, 5,6. Tá? Essa será, ó, a altura do triângulo maior, que nesse caso é a altura do muro, que é a altura desse muro aqui. O que é que a questão poderia complicar, como eu falei? Ele poderia pedir, ó, a altura desse pedacinho aqui, ó, DE. Como eu tenho a altura completa, ó, do muro, era só subtrair de 2,4. Então, quer dizer, essa altura aqui seria a diferença, né? Então, ele poderia ter colocado até na questão aqui, ó, como um distrator, para o aluno, um aluno distraído marcaria essa distância, né? Essa altura aqui. Mas o que ele pede é só a altura AD, então a distância de A até D. Beleza até aí? Questão bem tranquila, envolve semelhança de triângulos, não mais. Pessoal, no material de vocês, ainda desse material, ó, vamos passar aqui para uma outra situação. João Pedro, mexendo aí no programa, né, João Pedro? Beleza. Vamos lá. O segundo passo, ó, deixa eu só mostrar uma outra questão aqui, que ela também é do material de vocês. Ó, ela é uma questão um pouquinho mais diferente, ó, porque eu não tenho um modelo montado. Tá? Ele trouxe um texto, e do texto a gente vai montar esse modelo. Então, ele fala mais ou menos assim, ó. Sim, pessoal, com relação à questão anterior, teve alguma dúvida ou não? Ficou todos calados? Eu estou achando que vocês não tiveram. Então, por isso que eu passei para a próxima. Então, vamos lá. Nessa segunda questão, ó, a gente vai ter o seguinte, ó. Ele... De boa. Vamos lá. Já desligar. Ele fala mais ou menos assim, ó. Os lados de um triângulo medem, respectivamente, 8 centímetros, 14 e 16. Quais as medidas dos lados de um triângulo semelhante a esse, sabendo que o lado homólogo a 8 centímetros mede 48 centímetros. Tá? Então, qual é a ideia aqui? Ó? Ele pede para a gente encontrar, ó, os lados desse triângulo semelhante, tá? Sabendo que um dos lados do triângulo conhecido, ó, o outro triângulo que eu vou montar, ele equivale a 48. Então, você vai montar dois triângulos. Professor, eu poderia montar dois triângulos de qualquer forma? De qualquer forma. A ideia é que os lados que você vai usar tem que seguir uma linha de proporção. Um exemplo, se você usar aí um triângulo retângulo, tá? Formando 90 graus, talvez essa relação, ó, ela não seja verdadeira, beleza? Mas se você colocar isso num triângulo retângulo, esse aqui seria o lado da hipotenusa, o maior lado. Então é só lembrar disso, tá? Para depois, na montagem, você não fazer errado.
Mas aí eu montei um triângulo mais ou menos desse formato, ó. Então, aqui eu tentei desenhar um primeiro triângulo, tá? Então, 8 centímetros de lado da base. Um dos catetos eu vou ter 16 e o outro 14, ok? E ainda eu fiz errado, tá? Por quê, professor? Porque esse lado aqui, ó, eu poderia ter colocado ele desse outro, já que ele está mais inclinado, então ele seria um pouquinho maior, tá? Mas, enfim, vocês vão entender o que é que eu quero mostrar para vocês. Então, a ideia, ó, é que eu monte um outro triângulo, tá? Que ele tenha a ideia desse primeiro triângulo. Então, se aqui está paralelo, aqui vai estar paralelo também. Esse lado seria paralelo com esse e esse outro paralelo com esse aqui, tá? Então, minha figura não ficou tão legal. Mas a ideia é mais ou menos assim, ó. Como é que eu posso montar esses lados homólogos? Então, a ideia inicial. Professor, eu posso pegar, ó, a base, já que ele fala aqui na questão, ó, um dos lados desse triângulo conhecido, ó, que ele fala aqui 8 centímetros. O triângulo que tem semelhança ao primeiro triângulo, ele vai ter um lado homólogo a 8, equivalente a 48. Então, eu posso dizer, ó, que a base do menor vai estar para um outro triângulo equivalente, ó, a 48 centímetros. Beleza. Esse lado aqui, que equivale a 14 centímetros do primeiro triângulo, ele vai estar para um outro lado homólogo a ele, no outro triângulo, que eu não sei quem é, então eu chamei de X. E esse lado que eu chamei aqui de 16 centímetros, ó, vai estar para um lado homólogo a ele, ó, que eu chamei aqui de Y. Beleza? Então, o primeiro passo aqui, ó, é montar as razões de semelhança entre os lados homólogos. Então, vamos lá. Então, eu poderia montar da seguinte situação aqui. Ó. Deixa eu só trazer isso aqui para cá. Ó, então, eu poderia montar as razões, ó, na seguinte situação. Então, eu vou ter a base do menor vai estar para a base do maior, então os lados homólogos, assim como 14 vai estar para o lado homólogo a ele, do outro triângulo, então equivalente a X, e 16, ó, vai estar para o lado homólogo a ele, no outro triângulo, equivalente a Y, beleza? Feito isso, eu poderia montar as razões, tá? Então, a primeira razão, eu poderia pegar 8 sobre 48, ok, Isadora? 14 sobre X. Obrigado. E a outra razão, professor, eu poderia pegar 8 sobre 48 e 16 sobre Y. Então, a ideia é que você use uma igualdade dessa para resolver o valor de X e depois o valor de Y. Tá? Professor, se eu encontrar o valor de X, eu poderia usar essa razão aqui no final? Pode. Poderia também, sem problema nenhum. Tá? Então, o detalhe inicial de uma questão desse tipo. Dá para simplificar a fração? Simplifique. Tá? Por quê? Porque se trabalha com números menores. Quem não simplificar, não tem problema nenhum. A diferença é que, no final, você vai trabalhar com um número maior. Então, vai ter um número aí, pode ser que você tenha que dividir um número extremamente grande. Tá? Então, foi o que eu fiz aqui. Ó. 8 e 48 dá para ser dividido. Tá? Então, se eu dividir todo mundo aqui por 8, ó, aqui vai ficar 1 e aqui passa a ficar 6. Beleza? E, na sequência, eu vou multiplicar. Ó, x vezes 1. Então, aqui eu fiz a ideia de cruz credo, ó. E o 6 eu multiplico por 14, ok? Então, o x passa a ser, ó, 84. Então, em um dos triângulos, ó, quando era 14, o lado homólogo a ele do triângulo semelhante, ó, passa a ser 64, passa a ser 84, ok? Professor, outra semelhança que eu posso resolver, ó, a outra razão de semelhança. Então, você pode pegar esse 1/6 e igualar, ó, a 16 sobre y, tá? Então, foi justamente isso que eu fiz. Eu peguei 1/6 e igualei, ó, a 16 sobre y. Beleza? Feito isso, faz cruz credo aqui de novo. Então, y vezes 1, 6 vezes 16. Então, o valor de y passa a ser, ó, 96. Beleza? Pessoal, nessa primeira parte, teve alguma dúvida aí? Tudo por vocês não? Vamos lá. Uma pergunta que chegou aqui, ó. O que eu devo fazer aqui? Observe que nessa primeira relação, ó, na primeira relação, observem aqui, ó, eu tenho 8 sobre 48, eu vou igualar, ó, 14 sobre x. Se eu resolvesse nessa situação, eu multiplicaria 8 vezes x e 48 vezes 14.
certo? Mas aqui eu não usei essa razão. Não usei essa razão. Eu simplifiquei ela. Então, eu dividi todo mundo aqui, ó, por 8. Tá? Então, se eu dividir 48 por 8, o resultado que nós vamos ter aqui passa a ser 6. 8 dividido por 8 passa a ser 1. Então, aqui você poderia multiplicar, ó, todo mundo cruzando. Tá? Então, x eu multiplicaria por 1 e 6 multiplicaria por 14. Somente isso aí. Daí eu teria 84. Até aí, ficou claro ou não? Vou ver quem tinha respondido aqui no chat. Ficou. Valeu, João Pedro. Então, vamos lá. A segunda parte. Eu igualei essa fração simplificada, que é 1/6, com 16 sobre y. Então, a ideia é que ficou mais ou menos nesse formato. Daí eu fiz a mesma situação. 1 eu multipliquei por y e 6 eu multipliquei, ó, por 16. Então, y passa a ser, ó, 96. Como nessa questão ele estava pedindo os lados desse triângulo semelhante, então observe que ele estava pedindo os lados que ele não conhecia. Tá? Os valores de x e o valor de y. Então, eu tenho aqui, ó, x passaria a ser 84 e o y 96. Tá? Então, esses são os lados do triângulo homólogo ao triângulo semelhante que eu tinha inicialmente. Ficou claro aí agora? Sim? Então, vamos lá. Pessoal, nessa aula, eu tinha colocado ainda umas questões da aula passada. Eu acho que eu não resolvi essa com vocês. Eu cheguei a resolver. Ela envolve semelhança de triângulo também. Cheguei a resolver ela com vocês ou não? Acho que não. Não, né? Então, vamos lá. Tá. Ela envolve o mesmo conteúdo da aula 3. Ela está naquela lista que eu passei para vocês. Aquela lista que vocês ficaram de resolver, mas ela envolve semelhança. Então, vamos dar continuidade. Ó. A ideia é o seguinte, ó, ele diz o seguinte, ela fala mais ou menos assim, ó, os pontos D, E e F, então eu tenho aqui, pertence aos lados de um triângulo retângulo formado aqui em ABC. Então, ó, D, E, F é um retângulo formado, ó, dentro desse triângulo maior, A, B e o Czinho aqui do lado. Tá, ó. Então, qual é a ideia inicial aqui? A ideia inicial é que eu monte uma razão de semelhança. Então, ele trouxe alguns dados. Por exemplo, ele fala que BF equivale a 6 centímetros, então a distância de B até F, cuidado aqui, 6 centímetros. A medida de AB vale 8 centímetros, então a distância de A até B vale 8, que é essa distância aqui maior, e a distância de B a C vale 10. Então, de B até C, que está aqui do lado, no vértice, tá aqui na imagem, vale 10, beleza? Então, nós teríamos a seguinte notação. Professor, então eu posso montar aqui razões de semelhança? Pode. Como é que eu posso usar? Você poderia usar várias formas de você enxergar dois triângulos semelhantes. Por exemplo, eu poderia usar esse triângulo formado aqui, ó, por A, E e D, com o triângulo formado entre D, F e C. E aí, como é que eu consigo dizer que eles dois são semelhantes? Porque, ó, aqui em E, observe que o ponto aqui formado em E, ele vai ter 90 graus. Assim como aqui em F, tá? Então, eu vou ter lados perpendiculares, vai formar 90 graus. Eu vou ter um outro ângulo interno a esses dois triângulos, ó, que eles são congruentes. O ângulo aqui agudo, formado em D, ele vai ser o mesmo ângulo agudo formado aqui em C. Por que isso aqui acontece? Então, lembra aquela ideia de paralelismo que eu mostrei para vocês. Eu tenho duas retas paralelas sendo cortadas por uma reta transversal, que é a ideia de teorema de Thales. Esses dois ângulos internos aqui, ó, eles serão os mesmos valores. Por quê? Porque eles terão a mesma inclinação. Então, obrigatoriamente, esses dois ângulos internos, eles são congruentes. Tá, então, feito isso, eu posso dizer, ó, que esse triângulo menor, tá, esse DFC, vai ser congruente, ó, com A, E e D. Isso. Então, você poderia usar as relações. O que é que eu tenho aqui? Ó? Então, a ideia é mais ou menos o seguinte. Ó. A distância de B a C, que é desse vértice aqui, ó, até o ponto C, vale 10. Se a distância de B a F vale 6, então ele trouxe na questão, e essa distânciazinha aqui desse triângulo menor, essa base aqui desse triângulo menor, passa a ser 4, tá? Para que a distância completa chegue a 10. Beleza. Professor, esse lado aqui, BF, ó,
observe que BAF, ele faz parte de um retângulo. Então, essa distância de D até E, tá? A distância de D até E, ela vai ter essa mesma medida aqui. Beleza? Então, eu poderia dizer, ó, que essa distância de A até E, tá? Seria X? Pode, sendo que na questão ele fala o seguinte, ó, AB vale 8. Então, quer dizer, essa medida maior aqui, ó, de A até B, vale 8. Se eu utilizar esses dois triângulos, tá? Esses dois triângulos aqui brancos que eu estou destacando, essa distância de A até E vai ser a medida do triângulo maior menos X, tá? Esse pedacinho aqui, beleza? Mas vamos lá. Uma outra ideia. O professor poderia usar, ó, esse triângulo maior e associar com um triângulo menor? Pode também, tá? Por que que ele está pedindo isso? Por que que eu quero que vocês entendam isso? Ele está querendo encontrar, ó, essa distância aqui, ó, EB, certo? Então, é a altura desse triângulo menor. Então, ó, desse triângulo menor, eu tenho duas coisas que eu conheço. Eu tenho essa distância de F até C, que passa a ser 4, e essa distância de D a F, que é o que eu quero encontrar, vai ser X. Beleza? Professor, desse triângulo maior, tá? Desse triângulo maior aqui, ó, A, B e C. Eu tenho a altura dele, que passa a ser 10, beleza? 10 é a base, desculpe, de B a C é a base dele. E a distância de A até B, eu tenho ela aqui do lado, passa a ser 8. Então, eu posso usar também esse triângulo maior, A, B e C, com um triângulo menor. Você pode associar esses dois também, como semelhança. E daí a gente vai ter a mesma notação, como ângulo de 90 graus aqui em B, ângulo de 90 graus formado aqui em F. Beleza. E o ângulo de inclinação aqui, ó, formado em C, é o mesmo, tanto para o triângulo pequeno, quanto para o triângulo maior. Então, quer dizer, eles são semelhantes. Tá? Então, é uma outra ideia de semelhança que vocês podem utilizar. Então, só complementando o que foi dado na questão, ó, nós teríamos essa ideia aqui. Daí eu consigo destacar dois triângulos semelhantes. Então, como eu falei, você poderia usar qualquer uma das relações que eu mostrei, tá? O triângulo menor com um triângulo maior, ou os dois triângulos brancos aqui. Tá? Daria só um pouquinho mais de trabalho, porque essa distância de A até E, tá? Seria 8 menos X, tá? Esse pedacinho aqui. Se eu usasse esse triângulo A, é D, tá? Mas aí eu utilizei, ó, o triângulo maior, vou dizer que ele vai ser semelhante, ó, com o triângulo DFC, que é esse triângulozinho pequenininho aqui. Daí, destacando esses dois triângulos, ó, então nós vamos ter, ó, a altura do triângulo menor, eu vou associar com a altura do triângulo maior, e a base do triângulo menor, eu associo, ó, com a base do triângulo maior, beleza? Então, feito essas razões, ó, nós teríamos essa ideia, tá? Professor, eu poderia começar da altura do maior para a altura do menor? Pode, tá? Como eu montei aqui, ó. Como eu estou dizendo que o triângulo ABC é semelhante com o triângulo DFC, então eu parti, ó, de A com destino, ó, do triângulo ABC até o triângulo DFC, certo? A altura do maior vai estar para a altura do menor, assim como a base do maior vai estar para a base do menor. Feito isso, é a parte mais simples, a partir de agora. Tá? Por quê? Porque eu teria que multiplicar membro a membro aqui. Então, x eu multiplicaria por 10 e 8 eu multiplicaria por 4. Aí, o que eu observo aqui, ó, 4 e 10, ó, eles podem ser simplificados. Ok? Vamos lá, temos 10 minutos para encerrar. Então, a ideia é mais ou menos o seguinte, ó. 10 e 4, ó, eles podem ser simplificados. Como assim? Eu vou procurar um número que divida os dois ao mesmo tempo. Então, posso dividir 10 por 2 e 4 por 2. Por quê? Se eu simplificar essa fração, nós vamos ter ela mais ou menos assim, ó, 5 sobre 2. Tá? Então, 10 dividido por 2 dá 5, 4 dividido por 2 dá 2. E daí eu faço cruz credo aqui. Então, ó, 8 eu vou multiplicar por 2, okay? E 5 eu multiplico por x. Daí nós vamos ter, ó, 16 e eu passo 5 dividindo, então vai ficar 16 sobre 5. Então, a distância, ó, de D até F, ó, ela passa a ser 32, tá? 3,2 centímetros. Professor, ele poderia... Tio, por que a altura do triângulo menor não é 8 menos x? A altura... A altura do triângulo menor não é 8 menos x. Vamos lá, Cauê. Ó, qual é a ideia aqui? Se eu utilizasse, ó, esse triângulo que eu estou destacando aqui, ó, A, E e D, tá? Eu teria que usar a altura desse triângulo, beleza?
Como é que eu destaco essa altura aqui? Eu pegaria a base maior, que é a altura do triângulo maior aqui, que eu conheço, que é a distância de A até B. Isso aqui passaria a ser 8, tá? E esse pedacinho de E até B, ó, ele vai ser X. Então, se eu subtrair, ó, 8 menos X, ó, eu estou usando essa parcela aqui, ok? É uma outra forma de você fazer também. Aí você poderia fazer o seguinte, ó, aqui no lugar de 8, você usaria um outro triângulo, tá? Não o triângulo ABC. Você usaria aqui o triângulo AED. Então, no lugar aqui de ABC, você colocaria aqui, ó, ADE. Você estaria usando esse triângulo. Daí você poderia montar uma razão. Como? Você pegaria a altura desse triângulo aqui, que seria 8 menos x, ó, esse pedacinho. Então, essa distância de A até E passaria a ser 8 menos x. Então, aqui ficaria 8 menos x. Professor, e esse lado aqui continuaria sendo x? Isso. Por quê? Porque você está usando ainda o mesmo triângulo. Então, seria dizer que a altura desse triângulo estaria para a altura desse outro triângulo aqui menor. Então, a base desse triângulo aqui, observe, o triângulo AED, ó, ela é a mesma daqui de baixo. Ó. Passa a ser 6, tá? Então, aqui no lugar de 10, ó, passaria a ser 6. Ok? Já que eu estou usando um outro triângulo. Então, a base dele vai ser esse pedacinho aqui, DE. Passaria a ser 6. E a base do menor continuaria a mesma. Então, o que vai mudar? Se você usar o triângulo AED, aqui no lugar de 8 fica 8 menos x. Aqui no denominador continua sendo x. Aqui no lugar de 10 passa a ser a base desse triângulo. Então, é 6. Ok? E aqui 10. Feito isso, era só multiplicar membro a membro, tá? Cruzando aqui. Daí, no final, você vai chegar ao mesmo resultado. Tá? Qual é a diferença desse modelo para o que eu acabei de explicar? Que aqui nesse numerador, ele vai aparecer dois números. Então, o 4, ele tanto vai multiplicar o 8, quanto vai multiplicar o x. Tá? Essa é a grande dificuldade que vai aparecer. Mas o resto dos cálculos, você vai chegar ao mesmo número. Não tem como dar números diferentes, não. Tá? Então, observe ó, que na questão ele estava pedindo apenas essa distância, a distância de D até F, que eu chamei de x. Ficou claro aí, Cauê? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo? Pessoal, essa era a letra D, né? Ela tá lá naquela lista que eu passei para vocês. É uma das questões. Deixa eu só ver aqui quantos minutos nós temos. Tá quase acabando. Vamos lá. Dá para ver mais uma. Ó, essa questão, ela também está no material que vocês receberam. Coloca mais tempo. Vamos lá. Ó, o que eu preciso observar? Como distinguir se é um teorema de Tales ou se é uma semelhança de triângulo? Aqui a ideia é mais ou menos o seguinte. Ó, eu vou ter retas paralelas. Então, observe que eu tenho aqui. Ó, a linha até A é uma reta. B' até B é uma outra reta. C' até C é outra reta. Então, essas retas elas são paralelas. Ok? Eu tenho um feixe de retas paralelas. E eu tenho duas outras retas ó, que são formadas por esses muros aqui. Ó, que no caso aqui são a rua. Uma rua 2 e essa outra avenida aqui embaixo, que é a rua 1. Tá? Então, eu tenho duas retas transversais cortando ó, as retas paralelas. O que eu consigo observar na questão? O que ele pede? Ó? Eu vou direto ao ponto. O que ele pede é isso aqui. Ó. A linha B', a distância de A', B', que é essa distância aqui desse muro, da rua 2, menos ó, a distância de C', D'. Tá? Essa outra distância que eu teria que conhecer. Na questão, ele trouxe alguns dados. Por exemplo, ele trouxe a distância de A até D. Então, eu trouxe algumas distâncias. De A até D vai ter 90 metros. De A' até D', ele trouxe também, essa rua vai ter aqui, ó, de um muro, 135 metros. E ele trouxe algumas outras medidas. Ó. AD vale 40, BC vale 30 e DC, tá aqui, ó, vale 20. Beleza? Então, essas são as medidas que eu quero. O que eu quero encontrar? Ó? A distância de A', B', eu chamei aqui de X. Tá? Então, eu chamei ó, A', B' de X e de C' a D'. Eu chamei aqui de Y. Beleza? Feito isso, a gente vai tentar montar razões de semelhança. Tá? Razões de semelhança ou razões proporcionais desses lados. Professor, como é que eu posso montar? Observe que eu tenho o lado completo ó, das duas retas transversais. Então, eu vou usar o todo entre elas. Beleza. Depois eu utilizo ó, com relação ó,
É muito pouco tempo para ser resolvido. Ó. Então, a gente vai montar razões ó, com os lados que eu quero encontrar. Então, vai ficar assim. Ó. Então, vamos lá. Primeira parte. Ó. Ó, então, a razão que eu vou utilizar, ó, esse lado aqui, de A' até D', é 135 metros, ó, vai estar para o outro lado, ó, A, D, tá? Que eu chamei aqui de 90. Tá, o lado que eu quero encontrar, ó, vai estar para 40, e o outro lado que eu chamei aqui de Y vai estar para 20, beleza? Então, eu tenho razões proporcionais. Feito isso, era só multiplicar meios pelos extremos. Uma dica, professor, dá para simplificar 135 e 90? Dá, tá? Então, tenta simplificar antes de resolver. Ó. Simplificando, dividindo todo mundo aqui ó, por 45, se eu dividir 135 por 45, chega a 3, ok? 90 dividido por 45 vai chegar a 2. Daí eu igualo a primeira razão que eu quero encontrar, que no caso aqui é a distância de A', B', que eu chamei de x. Então, ó, multiplica meios pelos extremos, x passa a ser 60. Beleza até aí? Vamos lá. A segunda razão, ó, eu vou pegar o todo entre as retas transversais ó, e vou igualar a y. Então, nós vamos ter a mesma ideia. Ó. 3 sobre 2. Então, lembra que eu simplifiquei esse valor dividindo todo mundo por 45. Tá ok? Então, vai ficar y sobre 20. Faz o cruzamento aqui, a multiplicação. Então, 3 vezes 20 dá 60. 60 dividido por 2 dá 30. Pronto. Então, observe. A distância de A', B' passa a ser 60. C', D' passa a ser 30. Na questão, ele estava pedindo a diferença entre os dois termos. Então, eu vou subtrair esses dois elementos aqui. Tá? Então, se eu pegar 60 e subtrair de 30, ó, alternativa correta, letra B de Botafogo. Beleza, Cauê? Aí? Ficou claro? Pessoal, bem rapidinho. Tranquilo, né? Bem suave. Bem tranquilo. Ó, a ideia é o seguinte, ó. Eu vou marcar algumas questões para vocês fazerem. Na próxima aula, a gente começa justamente por essas questões, tá? Eu vou tirando a dúvida de vocês. Anotem aí, ó, em algum cantinho, mas tá no arquivo que eu enviei para vocês, tá? Esse arquivo, ele tá lá com vocês. Então, ó, lá na página 11, tenta fazer a questão 4 e 5 em sala e na página 12, as questões 2, 3 e 4. E no final de semana eu vou mandar o link para vocês fazerem o simulado, beleza? Esse simulado eu vou pontuar com vocês, beleza? Então a gente encerra por aqui, galera. Vocês ficam aí para a próxima aula. Deixa eu ver aqui, alguém está falando aqui. Hoje tem Valeu, gol do Tiju. Ribamar. Valeu. Era isso mesmo. Pessoal, valeu, até a próxima semana. Abraço. Tchau. Fui.